E a minha missão aqui hoje é falar um pouquinho para você sobre as holdings. As holdings patrimoniais, as holdings imobiliárias, tem vários nomes relacionado aos leilões de imóveis. E a gente vai bater um papo aqui principalmente sobre as oportunidades de mercado que a gente tem hoje. Como você deve saber, você pode arrematar o imóvel na pessoa física ou na pessoa jurídica. Mas você tem que fazer uma análise de qual é a destinação que você vai dar para este imóvel. E o imóvel que eu quero investir é o imóvel que eu vou arrematar, que eu vou fazer uma benfeitoria, vou fazer uma obra, vou dar uma reformada no imóvel e depois vender logo em seguida. Ou se é um imóvel que eu quero fazer locação de Airbnb, locação de curta temporada, locação de longa temporada, locação residencial, comercial, não residencial. Tudo isso vai interferir para você avaliar se é melhor você fazer esse investimento na pessoa física ou na pessoa jurídica. E o que é uma holding patrimonial, holding imobiliária, holding familiar, na nomenclatura não importa tanto. Na realidade, a holding vem a ser o quê? É uma pessoa jurídica, é um CNPJ que você vai criar. Então, qualquer pessoa jurídica que você tenha, na qual você vai ali concentrar um patrimônio de bens móveis, ou bens imóveis, a gente chama comumente isso no mercado de holding. Holding na acepção jurídica mesmo, se você for olhar, ela nasce lá na lei das SA, Sociedades Anônimas, e ela se refere a toda empresa que participa de uma outra empresa. Então, toda vez que você tem uma empresa que é sócia de empresas, você chama isso de holding. Só que no mercado isso se popularizou também nas empresas patrimoniais, que nada mais são do que as administradoras de imóveis próprios. Aquela empresa que tem lá no KNAI, no objeto social dela, compra e venda de imóveis próprios, locação de imóveis próprios. Essas empresas no mercado, elas são comumente chamadas, e isso é um nome comercial, de holdings patrimoniais. Então, na verdade, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Na realidade, é administradora de imóveis próprios na hora que a gente fala de uma holding imobiliária, beleza? Mas e aí? Qual que é a vantagem, então, de eu ter imóveis na PJ, numa holding, ou de ter esses imóveis na minha pessoa física? E eu vou falar aqui para vocês rapidamente as principais diferenças. Começando pelas diferenças tributárias, ok? Então, os tributos são devidos numa relação imobiliária de locação, de venda, e você tem que fazer esse comparativo para saber, para ver se vale a pena ter esse patrimônio numa PJ, numa holding ou numa pessoa física. Então, toda vez que você vende imóvel na pessoa física, você, em regra, salvo algumas exceções da lei, você paga o imposto de renda sobre o ganho de capital. Esse imposto é uma alíquota progressiva que começa em 15% e vai até 22,5%. Detalhe, tudo que eu vou falar aqui nesse primeiro momento é a situação atual, em julho de 2025. A partir de 2026 a gente tem uma outra realidade que é a reforma tributária e eu vou falar sobre ela também, ok? Mas hoje, se eu vendo um imóvel na pessoa física, eu tenho que apurar o ganho de capital e recolher o imposto de renda na pessoa física, que varia de 15% a 22,5%. Então, se eu arrematei o imóvel por 500 mil e eu vou vender por 1 milhão, o meu ganho de capital é de 500 mil, que é o 1 milhão da venda menos 1 milhão da compra. Então, mais meio milhão da compra. Então, eu lucrei com essa venda, eu tive um ganho de capital de 500 mil. E sobre esses 500 mil, eu, na pessoa física, vou pagar 15% de imposto de renda. Existem algumas exceções a essa regra, óbvio, por causa daquela que se você vende um imóvel residencial e dentro de 180 dias adquirir outro imóvel residencial com esse valor, essa transação, essa aquisição vai gerar uma isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na pessoa física. Mas você só pode usar isso uma única vez a cada 5 anos. Então não é todo ano que você vai poder se beneficiar disso. Então existem outras regras lá na legislação de imposto de renda que me permite uma isenção, uma redução desse imposto de renda sobre o ganho de capital. A depender do ano de aquisição desse imóvel, tem uns fatores de redução também, ok? E quando eu falo isso na pessoa jurídica, e quando você faz na pessoa jurídica, quando você vende imóvel na pessoa jurídica, como é que fica a tributação na pessoa jurídica? Aí eu vou falar depende de como que esse imóvel está classificado na contabilidade da pessoa jurídica. E a holding é uma pessoa jurídica, ela precisa ter uma contabilidade obrigatoriamente. E tudo que entra nessa empresa é lançado em alguma conta contábil. E com o imóvel não é diferente. Se esse imóvel dentro da administradora de imóveis próprios, que tem lá no objeto social dela, compra e venda de imóveis, e o imóvel estiver classificado no estoque, quando você vende esse imóvel na pessoa jurídica, você não vai apurar ganho de capital. Você vai pagar uma alíquota de 6,73% a 5,93% de tributação sobre o valor da venda. Então não é ganho de capital. Agora, se o imóvel estiver classificado no ativo imobilizado ou no investimento, aí sim tem que apurar o ganho de capital. E esse valor pode chegar até 34% de tributos na pessoa jurídica
sobre esse ganho de capital, que vai ser imposto de renda na pessoa jurídica, mais CSSLL. Então, a classificação contábil é super importante. Então, na pessoa física, você tem um ganho de capital de 15% a 22,5%, e na pessoa jurídica, dependendo da classificação contábil, se for no estoque da empresa, você vai recolher de 5,93% a 6,73% sobre o valor da venda. E na locação, como é que é a tributação na locação hoje na pessoa física? Todo aluguel que você recebe, a depender do valor da sua renda, você pode recolher até 27,5%, porque entra naquela tabela progressiva de imposto de renda, na qual você começa isento e vai crescendo progressivamente até chegar a 27,5%. Então, uma pessoa física hoje que recebe aluguel, ela vai recolher no máximo 27,5% de imposto de renda. E na pessoa jurídica, como é que fica na holding, por exemplo? Como é que fica essa tributação sobre o aluguel? Essa tributação na pessoa jurídica não vai poder ter o regime da tributação do Simples Nacional. Ou ela vai ser lucro presumido, ou ela vai ser lucro real. Como via de regra, as holdings não têm tantas despesas assim para justificar um lucro real, normalmente o mais recomendável é que a pessoa jurídica esteja no lucro presumido. E no lucro presumido, quando você somar todos os tributos da pessoa jurídica sobre a renda locatícia, sobre esse faturamento de aluguel, você vai ter uma alíquota que pode variar de 11,33% até 14,53%. Essa alíquota é a soma de todos os tributos da PJ. Então, na pessoa física que aluga imóvel, você recebe o valor do aluguel do imóvel na pessoa física, no seu CPF, e você vai recolher até 27,5% de imposto de renda. Já na pessoa jurídica, na ROD, você vai ficar entre 11,33% e 14,53%. Então, nesses dois cenários que eu abordei, de venda de imóvel e locação de imóvel, vocês já conseguem perceber a vantagem financeira tributária de ter esses imóveis numa pessoa jurídica. Então, se você quer arrematar um imóvel no leilão, que vai ser por locação, porque você vai arrematar na pessoa física, podendo recolher até 27,5% de imposto de renda se tiver na pessoa física, e na pessoa jurídica, hoje, o máximo é 14,53%. Então, a escolha no primeiro momento seria constituir uma PJ, integralizar esse dinheiro lá na pessoa jurídica, que é o dinheiro que você vai usar para arrematar o imóvel, e aí a própria pessoa jurídica, a própria ROD, vai lá e faz essa arrematação. E aí, além da economia tributária que você vai ter na locação, que você vai ter na venda do imóvel, você também vai garantir uma proteção patrimonial. A ROD, ela não gera blindagem patrimonial, mas ela gera camadas de proteção na qual, ao invés de você ter esses imóveis no seu CPF, na sua pessoa física, você vai ter numa pessoa jurídica, na qual você vai ser sócio. E se existir algum tipo de revés financeiro no seu CPF ou numa outra empresa que você seja sócia, é muito mais difícil alcançar esses bens que estão na ROD, porque ela tem um CNPJ separado, ela tem a personalidade jurídica própria, distinta da pessoa do sócio. É impossível? Não. Existe a figura jurídica da fraude contra credores, fraude contra execução, além da desconsideração da pessoa jurídica, caso o credor consiga comprovar algum tipo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesses casos, é possível sim atingir os bens da holding, mas é uma camada de proteção que em alguns casos, exceções, é possível conseguir desconsiderar essa pessoa jurídica. E o que acontece, como eu disse lá no início, tudo que eu estou falando aqui se aplica hoje, julho de 2025, e a partir do ano que vem, a partir de 2026, vai começar a ser implementada de forma gradual a reforma tributária. A reforma tributária já é uma realidade de muitas pessoas desavisadas quanto a essas mudanças. A principal mudança em relação ao setor imobiliário, de quem aluga e quem vende imóveis, a reforma tributária foi implementada pela Emenda Constitucional 132, a partir de 2023, valendo a partir de 2024. E durante todo o ano de 2024, e esse ano que nós estamos vivendo agora, 2025, ela está sendo regulamentada através de leis complementares. Em janeiro desse ano foi aprovada a Lei Complementar 214, que regula o IBS e a CBS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços e a CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS vem a substituir o que a gente tem hoje de ISS e ICMS. E a CBS vai substituir o que a gente tem de PIS, COFINS e IPI. E vai incidir IBS e CBS sobre os aluguéis e sobre a venda de imóveis, independentemente se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, tá? Então eu vou dar exemplo aqui para facilitar o entendimento de pessoa física que receba mais de 240 mil ao ano de locação e tenha mais de 3 imóveis alugados. Além de continuar recolhendo imposto de renda, ela já recolhe hoje, numa alíquota progressiva que pode chegar até 27,5%, ela também vai precisar recolher IBS e CBS. Então, se você tem um rendimento de locação superior a 240 mil por ano, e mais de 3 imóveis alugados, isso é cumulativo, tá? Além de imposto de renda, você também vai recolher IBS e CBS dessa locação. E qual seria esse valor? O IBS e o CBS, existe uma estimativa de que somados esses dois tributos vão ter uma alíquota total de 28%.
Só que na locação conseguiu-se um redutor de 70%. Então estima-se que IBS mais o CBS somados vão gerar uma alíquota de 8,4%. Então na pessoa física hoje que aluga imóveis e recolhe até 27,5% de imposto de renda, isso não muda, vai continuar recolhendo o imposto de renda do mesmo jeito. Só que com a reforma tributária vai ter aí um acréscimo, mais 8,4% nas locações normais. E pior, se for Airbnb ou locação de curta temporada, essa pessoa física vai recolher mais de 16%, porque o fator de redução da locação de curta temporada foi considerado serviço de hotelaria. Aí o fator redutor é de 40% apenas e não de 70%. Então, se você aluga seu imóvel Airbnb, você vai ter que recolher IBS e CBS de 16%, além do imposto de renda que você já paga de até 27,5%. E se for locação normal de longa temporada, imóvel residencial, comercial, você vai ter mais 8,4% de IBS e CBS. Então faz uma continha aí, 27,5% mais 8,4% vai dar mais de 35%. E se a locação for de curta temporada, mais 16% vai dar mais de 44%. Então a pessoa vê que literalmente que aluga mais de 3 imóveis e tem uma renda superior a 20 mil por mês, está com um sério problema. Porque a partir do ano que vem a CBS começa com uma alíquota teste e isso vai tudo sendo implementado de maneira gradual, até que em 2033 vai estar tudo funcionando, tudo sendo cobrado também das pessoas físicas. Então essa é uma realidade que pouca gente está se atentando. Muitos investidores imobiliários não estão prestando atenção nisso. E esse é o momento de fazer esses movimentos imobiliários, como criação de holding, integralização de imóveis, ou já começar a arrematar os imóveis dentro da holding, diretamente da holding. E para quê? Para que lá no final, quando você alugar esses imóveis dentro da holding, a alíquota efetiva de tributação acaba ficando menor. Maravilha? E como é que vai ficar pós-reforma tributária? Hoje, se você aluga imóvel na sua holding, você recolhe de 11,33 a 14,53 de tributos somados nessa holding. E com a reforma tributária, isso vai mudar para 16 até 19,08% aproximadamente. Então, na pessoa física, você alugando mais de 3 imóveis e tendo uma renda superior a 20 mil por mês, você pode chegar a mais de 35% de tributação. É mais de 1/3 do valor do aluguel sendo pago em tributos, porque é o imposto de renda mais o CBS e o IBS. Enquanto se você fizesse na pessoa jurídica, na holding, você vai recolher entre 16% e 19%. É uma economia bem considerável, não é, gente? É uma economia considerável. Então isso tem que ser levado em consideração. E isso ocorre também para quem vende imóveis. A pessoa física que vender mais de 3 imóveis durante um ano, durante um exercício calendário, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ela também vai ser contribuinte de IBS e CBS. Então, além dela recolher imposto de renda sobre ganho de capital, na venda desse imóvel, ela também vai precisar recolher IBS e CBS a uma alíquota de 14%, porque na venda de imóveis o fator de redução foi de 50%. Então, CBS mais IBS vai ter uma alíquota estimada de 28%, metade disso 14% de IBS e CBS na venda de imóveis. E da pessoa jurídica, a gente vai ter uma alíquota final, não sobre o ganho de capital, mas sobre o valor da venda. Somar todos os tributos, inclusive CBS e IBS, a gente vai chegar no máximo em torno de 17% a 18%. Então também é uma economia a ser considerada. Então esses movimentos que estão acontecendo, a reforma tributária está aí, e esse é o momento ideal de se fazer esses movimentos imobiliários. Então se você aluga mais de 3 imóveis ou pretende alugar na pessoa física, e se você tem ou pretende ter uma renda locatícia de mais de 20 mil por mês, fique atento, porque a partir do ano que vem, além do imposto de renda que se recolhe sobre esses aluguéis, vai ter que recolher também CBS e IBS. Começa no ano que vem pela CBS. Então isso é um movimento natural e muitas pessoas estão procurando as famosas holdings patrimoniais para constituir elas. E não é só quem já tem imóveis, ou quem também quer começar a investir em imóveis, nada melhor do que começar a investir da maneira correta. Ao invés de você começar a arrematar ou comprar imóveis na pessoa física, por que não estruturar uma empresa patrimonial, uma holding imobiliária, uma holding patrimonial, integralizar o dinheiro nela e a partir daí sim você já começa a adquirir, arrematar, comprar, alugar esses imóveis em nome da pessoa jurídica. Você garante proteção patrimonial, você garante perpetuação desse legado que você está construindo, desse patrimônio para as próximas gerações, além de você também conseguir garantir uma maior economia e eficiência tributária. Então, gente, a ideia disso aqui é ser um bate-papo rápido mesmo. Óbvio que a gente não pode ficar horas aqui falando do assunto. O objetivo é passar esses dados para vocês, para mostrar essa oportunidade chegando à porta de vocês e muitos não estão sabendo como lidar com isso. Então o mercado imobiliário, ao contrário do que muitos falam, diz que com a reforma tributária o mercado imobiliário vai ficar desaquecido.
Não vai ser assim, tá? Pelo contrário, os valores dos imóveis estão aumentando, porque se a carga tributária aumenta, você precisa repassar isso para o consumidor final, para quem está comprando, quem está arrematando, e isso não vai ter jeito. Então, os valores dos imóveis estão aumentando, o valor das locações também estão aumentando, e isso também por conta da questão da reforma tributária. Então, existem ótimas oportunidades para você arrematar esses bens com segurança, e para saber exatamente como conseguir o melhor disso, é necessário fazer um planejamento para você. Então, é de suma importância que vocês estejam preparados para essas mudanças. Muitas mudanças já estão acontecendo e outras ainda estão por vir. E quem estiver preparado sai na frente.